Olá a todos, tudo bem? Bom, é, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente dos que temos abordado aqui no canal, que trata-se da física clássica, também chamada de mecânica, que estuda os movimentos dos corpos. A aula de hoje fala sobre as leis de Newton e também sobre o que é força. Antes de mais nada, o que seria força? Força é uma coisa que move o mundo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós geramos é mediante forças que iniciam os movimentos. Então, por exemplo, se eu tenho um carro, eu preciso necessariamente de ter uma força para que ele saia do lugar. Se eu tenho uma bicicleta, eu preciso de uma força para que ela saia do lugar. E se até eu mesma estou deitada, eu preciso de uma força resultante para me tirar daquele estado e passar a levantar. Então, força gira o mundo. Tendo isso em base, o que é o conceito de força, afinal? Força é a interação entre dois corpos que sejam capazes de alterar suas velocidades. Portanto, se eu altero a velocidade, necessariamente eu tenho uma aceleração. Não podemos esquecer disso. Então, a partir do momento que ocorre uma aceleração, ou seja, a variação da velocidade no decorrer do tempo, não importa se para mais ou para menos, eu tenho uma força ali inerente a esse movimento. Uma coisa extremamente importante é que nós costumamos ver somente a força resultante dos movimentos, mas existem várias forças incididas em cada um dos movimentos, e vamos ver isso no decorrer dessa aula. Bom, Newton foi um físico, estudioso, cientista, enfim, ele tem diversas qualidades, e ele estudou a física em seu período mais clássico, ou seja, nas primeiras oportunidades em que a gente começou a estudar mecânica. Newton contribuiu com seu grande intelecto e sua grande capacidade de gerar conhecimento nessa área. Ele realmente é um dos principais responsáveis pelo estudo da mecânica. Então vamos falar sobre as leis que ele instituiu. A primeira lei de Newton fala que é também chamada de princípio da inércia. Eu, particularmente, chamo de princípio do preguiçoso. Por quê? Porque as pessoas não gostam de sair do estado em que se encontram. Portanto, se eu estou em repouso, eu tendo a continuar em repouso. Se eu estou em movimento, eu quero permanecer em movimento. Dessa forma, Newton trouxe exatamente essa lei. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que uma força superior à sua massa ocasione a aceleração e ele execute o movimento. Já se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento também. Portanto, ele não quer parar. É como se fosse isso grosseiramente falando. Professora, não entendi. Bom, funciona assim. Se você está andando de bicicleta, você está em movimento. Você está em movimento. Você está acelerando junto com o seu móvel, que é a bicicleta, né? E aí, quando você freia bruscamente, você cria uma força negativa ao movimento. Eu estou pedalando ali, eu estou indo para a frente. Quando eu freio, eu diminuo o movimento do pneu e crio um vetor contrário. É como se eu estivesse com o freio me empurrando para trás. E o que acontece com a bicicleta? Ela dá uma bicada. Ou seja, você tende a ir para frente. Dependendo da maneira como você frear, você chega até a cair. Então, isso faz com que você perceba o princípio da inércia, onde um corpo que está em movimento quer continuar em movimento. O contrário também acontece. Quando eu estou em descanso, há uma tendência para que a velocidade seja mantida, ou seja, em zero. Então, para que ele saia daquele estado de repouso, ele precisa de uma força superior para que ele possa sair do estado de repouso, certo? Bom, outras coisas importantes. A segunda lei de Newton, que a gente também chama de princípio fundamental da dinâmica ou da mecânica, diz que essa força vai ser calculada de uma maneira muito clara. Vai ser força é igual a massa vezes a aceleração que está incidida. Vou pegar um coleguinha meu para me ajudar a explicar isso. Vejam só, aqui está Charlie Brown. Charlie Brown é uma pessoa, no nosso exemplo, ele é uma pessoa e Charlie Brown tem uma massa. Ele possui uma massa do corpo dele, né? Existe aqui uma medida de massa que é dada por uma balança. Se eu quiser pesar a massa de Charlie Brown, vou lá na balança e descubro, né? No caso do meu Charlie Brown, querido, teria que ser uma balança de precisão, porque ele é muito levinho.
Mas no meu caso já não precisa. Poderia ser uma balança normal que ela já pesaria, já mediria a minha massa. Ok. Uma vez que Charlie Brown tem uma massa que tem a ver com a matéria do seu corpo, isso é, de certa medida, uma força. Por quê? Porque Charlie Brown, em situações normais, somente vivendo no planeta Terra, ele já exerce uma força paradinho. Essa força se chama força-peso, que é a força ocasionada por Charlie Brown em relação à gravidade. Veja só, a gravidade é a força mais importante do nosso cosmos aqui, quer dizer, do nosso universo Terra. Por quê? Porque ela atrai todos os corpos para o centro da Terra. A força gravitacional faz com que todos os corpos sejam atraídos pelo centro da Terra e assim caiam. Então tudo cai por causa da força da gravidade, que é ocasionada pela aceleração da gravidade. Bom, tendo isso em mente, a segunda lei de Newton diz que essa força de Charlie Brown aqui, a força-peso, vai ser medida pela quantidade de massa em gramas ou em quilos que Charlie Brown tenha e a aceleração da gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, como qualquer outra aceleração. Dessa forma, a gente pode entender que todo o corpo permanece em repouso porque já existem forças aqui, mesmo no repouso. Professora, por que ele não anda igual a minhoca, então, atraído pelo chão? Porque Charlie Brown também tem uma força do chão trazendo uma resistência à força-peso dele, que faz com que o chão também crie uma resistência aqui. E essa resistência a gente costuma chamar de força normal, que, para que Charlie Brown continue em pé, vai ser idêntica à força-peso, ocasionada pela gravidade, certo? Pela aceleração da gravidade. Até aí, ok. Tudo bem, professora. E aí vem a terceira lei. A terceira lei diz que todos nós somos mantidos por forças que costumam ser irmãs. Ou seja, geralmente uma força é atraída por outra força, ou uma força segue contra outra força. Nossa, professor, ficou confuso. Mas é exatamente isso que eu quero dizer. No caso do Charlie Brown, nós tínhamos a força peso e tínhamos a força normal. E Charlie Brown tinha essas duas forças aqui. Mas o que você está visualizando? Só a força resultante, que é Charlie Brown quietinho. Por quê? Porque a força peso que o atrai para a Terra foi anulada pela força normal, que é ocasionada pela resistência do chão em relação a Charlie Brown, ok? Bom, então essas são as duas irmãs. Agora eu vou piorar um pouco o caso de Charlie Brown. Temos aqui um carrinho e temos Charlie Brown. Charlie Brown tem uma massa nitidamente menor que a massa do carrinho. E aqui nós vamos falar de um exemplo muito claro de ação e reação. Este carrinho está com uma determinada força porque ele está em movimento, ok? Não importa a força, é só para que vocês entendam a teoria da terceira lei. Lei de Newton, que chama-se força de ação e força de reação, ok? Então vamos lá. Esse carrinho está em movimento. Tem uma aceleração, sem dúvida, e a aceleração dele é positiva, pois ele está sempre com uma velocidade maior a cada minuto ou a cada instante que nós decidamos medir. Ele está com velocidade sempre crescente. Isso diz com que a aceleração é positiva. Ok, Charlie Brown está passando despretensiosamente pela rua, desatento. E este carrinho está em movimento. Ok, por algum motivo, temos aqui uma força gerada por este carrinho, que é gerada pela aceleração dele com a massa dele. E aqui temos Charlie Brown com sua forcinha normal, né? Sendo mantida pela força-peso e a força normal. Charlie Brown tá ok. Em relação a esse carrinho, que eu já estou dando spoiler, vai atropelar Charlie Brown, nós teremos uma força de reação ao movimento do carrinho. Percebam, o carrinho está andando bastante rápido, com uma aceleração sempre crescente. E ele vem em direção a Charlie Brown. E aqui nós temos duas situações. Se Charlie Brown tivesse uma massa superior a este carrinho e tivesse condições de exercer uma força de resistência, o carrinho simplesmente bateria em Charlie Brown e voltaria. Por quê? Porque a força de resistência de Charlie Brown foi superior, o que faz com que o carrinho retroceda. Só que
nós sabemos que a força de Charlie Brown é menorzinha em razão da sua massa. Então, vamos mostrar o que vai acontecer. Isso significa que essa força de reação exercida por Charlie Brown no caminho contrário da força que está vindo do carrinho, ou seja, ela cria uma força contrária, uma força de resistência, não foi suficientemente grande para que o carrinho ou paralisasse ou retrocedesse. Então, Charlie Brown adquire essa força. Isso também mostra pra gente que as forças podem ser transferidas entre corpos. Isso é muito importante. Bom, por enquanto é só. É uma aula muito breve, bem teórica, para que vocês entendam melhor os conceitos das forças de Newton. Espero ter ajudado. Continuo à disposição em todos os canais de comunicação. Um beijo e até a próxima aula. Não se esqueçam, nossas videoconferências estão ocorrendo no dia da nossa